Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! E aí turma, beleza? Então vamos dar continuidade lá ao nosso assunto. Como vocês já puderam perceber, algumas coisas já era conteúdo novo, né? A parte da fatoração, ali tinha algumas coisas que a gente não tinha visto. Então hoje a gente vai continuar falando sobre raiz, mas a gente vai falar um pouquinho sobre como calcular raiz através do processo de aproximação, tá? Então vamos pensar no seguinte: para saber sobre o processo de aproximação, precisamos lembrar algumas coisinhas, que são os quadrados perfeitos e os cubos perfeitos. Então eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos. O que são os quadrados perfeitos? Quadrados perfeitos são aqueles números que têm raiz quadrada exata. Olha o exemplo que eu coloquei ali, ó. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e assim por diante. Ou seja, se eu escolher um número e multiplicar por ele mesmo, esse resultado que eu vou ter vai ser um número quadrado perfeito e tem raiz exata. Um cubo perfeito. Se lá no quadrado eu multiplicava o número por ele mesmo, no cubo perfeito eu vou ter que multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes, tá? Então se eu quiser um número, uma raiz quarta, eu precisaria de um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes me desse aquele resultado, beleza? Então vamos lá. Coloquei aqui para vocês o seguinte também. Número quadrado perfeito é obtido pelo produto de um número por ele mesmo. Sendo assim, é todo e qualquer número que tem como expoente o número 2. Então se apareceu o expoente 2 em cima do número, é um quadrado perfeito. Coloquei alguns exemplos aqui, ó, que vai ser muito importante para a gente. Lembrar desses números vai ajudar muito a gente a fazer as nossas aproximações no cálculo de raízes, tá? Então vamos lá. Para sabermos quando utilizar o processo de estimativa para calcular uma raiz quadrada, basta o valor numérico referente ao nosso radicando, é o número que está dentro da raiz, não ser um número quadrado perfeito. Veja alguns radicais que não são quadrados perfeitos. Então antes disso, vamos lembrar lá, que na nossa raiz quadrada a gente tem o nosso índice, tem o radical, tem o radicando e tem o expoente, beleza? Quando que ele é quadrado perfeito? Ó, coloquei os exemplos aqui, que era o que a gente estava fazendo nas últimas aulas ali. Ó, raiz do 4, que a gente sabe que é 2, raiz do 9, que a gente sabe que é 3, raiz do 16, que a gente sabe que é 4 vezes 4, então a raiz vai ser o 4. E agora eu coloquei aqui alguns números que não são raízes exatas. Por exemplo, raiz de 3, que é um número que a gente não conhece, tá? Raiz de 5, a gente também não sabe qual é. Raiz de 15 e raiz de 13. Então são números que a gente não sabe a raiz. Então a gente vai ter que calcular ela por aproximação. Então vamos dando continuidade aqui. Ele diz assim, ó: a aproximação para a raiz quadrada adota o conjunto dos números racionais, ou seja, os números que têm vírgula. Sendo assim, o valor numérico da raiz sempre será um número com uma ou mais casas decimais. Aí vai depender da nossa aproximação. Quanto mais casas decimais a gente coloca, mais perto do nosso número a gente consegue chegar. Tá? Vamos lá. O processo referente à aproximação da raiz quadrada pode ser caracterizado por 3 passos. Para determinar esses passos, vamos calcular a raiz do 7. Então vejam aqui, ó. Primeiro passo. Eu preciso descobrir quem é o número que tem raiz quadrada exata antes do 7 e o número que tem a raiz quadrada exata depois do 7, tá? Então esse é o primeiro passo, é definir esses valores aí. Então vejam ali, ó. Eu coloquei como 2 ao quadrado. Por que eu coloquei como 2 ao quadrado? Porque o 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. E o 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. Então eu descobri quais são esses números que têm a raiz quadrada exata antes do 7 e depois do 7. Tá? Então ali agora, veja ali, eu coloquei com o 7 e com o 9. Então esse foi o nosso primeiro passo.
Nosso segundo passo é importante, determinar o possível intervalo que a raiz de 7 vai estar, para a gente poder fazer nossa estimativa. Então a gente viu que ele estava entre quem? Entre o 4 e o 9. Mas o que importa para a gente é o resultado da raiz desses dois números. A raiz do 4 é 2, a raiz do 9 é 3. Então isso quer dizer o quê? Que a raiz quadrada do 7 vai estar entre 2 e 3. Beleza? E agora aqui eu vou dar uma dica para vocês. Ó. Sempre que a gente for fazer estimativas, começa fazendo o teste com o número central. Ou seja, se está entre o 2 e o 3, eu vou usar o 2,5. Dessa forma a gente já vai ter uma noção se vai ser preciso aumentar muito o nosso número ou diminuir esse nosso número aí. Ó, multiplicando 2,5 por 2,5, obtemos 6,25. Ainda não está tão próximo assim do nosso número 7. Então eu coloquei 2,6. Percebemos o quê? Que o 2,6 deu 6,76. O 2,7 deu 7,29. Então vocês viram ali que aconteceu o quê? Já passou, tá? Então o terceiro passo é justamente esse, ó. Quando o produto de um número por ele mesmo ultrapassa o valor do radicando que queremos encontrar, paramos de estimar esse número. Então se passou, quer dizer que eu não preciso mais utilizar ele. O que precisamos fazer agora no caso da raiz quadrada de 7 é decidir se a raiz é 2,6 ou o 2,7. Então, geralmente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar sempre o número que está mais próximo, mas abaixo do número que eu quero. Porque se eu quero raiz de 7, o 2,7 que eu multipliquei por 2,7 deu 7,29. Então, passou muito. Então, podemos observar o quê? Que a raiz do 7 é aproximadamente 2,6. E isso que a gente fez a aproximação com uma casa decimal. Senão poderia colocar mais casas. Por exemplo, 2,63, 65. Até eu conseguir aproximar mais ainda meu número. Beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Calcule a raiz quadrada do número 1500. Agora vai ser bem importante a gente ver aquela tabelinha de valores que eu passei lá para vocês. De alguns quadrados perfeitos. Naquela tabela vocês vão poder concluir o seguinte. Que o 1500 ele vai estar entre 900 e o 1600. Ou 30 ao quadrado e 40 ao quadrado. Então fazendo a raiz desses números, a gente vai ter a conclusão que a nossa raiz do 1500, desculpa que ali eu coloquei a raiz de 7, é 1500, tá? Então a raiz de 500 vai estar entre 30 e 40. Então veja que eu já comecei fazendo os testes pelo 35, para saber se eu posso aproximar mais ou se eu preciso diminuir mais. Então veja que 35 vezes 35 ficou 1225. 38 vezes 38 ficou 1444. E 39 vezes 39 ficou 1521. Então agora eu tenho que fazer os testes. Ó. Como eu vi que o 38 ficou próximo do que eu precisava, então vai acontecer o quê? Eu vou pegar o 38,5 e vou começar a fazer os meus testes. 38,6, 38,7 e o 38,8. Então podemos concluir ali, ó, que o 38,8 ultrapassou o meu número de 1500. Então eu posso concluir que a nossa raiz quadrada de 1500 vai ser aproximadamente 38,7. Com uma casa decimal novamente. Se quiser aproximar mais, posso ir adicionando quantas casas decimais eu quiser. Beleza, pessoal? Valeu!